Olá, querido, tudo bem? Essa é a segunda parte do trecho e respondendo à pergunta: será que Jesus Cristo desceu ao inferno e pregou os espíritos em prisão? Ou quando Pedro, capítulo 3 e capítulo 4 falam sobre pregar em espíritos em prisão, na verdade o que está falando é que o Espírito de Cristo pregou a homens caídos na época de Noé. É isso que a gente vai estar respondendo hoje, traduzindo junto com os textos e aproveitando o estudo parte A. No trecho que a gente estudou parte A, a gente falou sobre qual era o conceito de Hades, de submundo dos mortos na época de Jesus, e falamos sobre as duas principais visões. Em resumo, aqueles que acreditam que Jesus desceu e aqueles que não acreditam que Jesus desceu. Bom, alguns textos eu queria trazer hoje para a gente ter como base e que também são utilizados tanto para defender quanto para refutar a descida de Jesus no Hades, tá bom? E a gente vai tentar ir respondendo e trazendo compreensão dos mesmos. O trecho que a gente leu lá de 1 Pedro, você pode ler depois, 1 Pedro 3, 18 a 20, e também o trecho de 1 Pedro 4, 6. Um fala que Jesus pregou os espíritos em prisão, desobedientes na época de Noé, e o outro, capítulo 4, verso 6, que a gente leu no vídeo passado, fala que Pedro registra Jesus pregando aos mortos para que eles fossem vivificados segundo o Espírito de Deus. Alguns trechos bíblicos parecem indicar que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. E é a esses textos que a gente vai recorrer para tentar explicar se Jesus foi ou não, tá bom? Primeiro texto é Efésios capítulo 4, 8 a 10, que diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, algumas versões cativeiro, e deu dom aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos no céu, a fim de encher todas as coisas. Esse texto, será que ele está falando que Jesus Cristo desceu às profundezas? Ou será que somente está falando sobre morte? A gente vai estudar daqui a pouco. O texto de Romanos, capítulo 10, 6 e 7, diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir o Cristo dentre os mortos. Esse texto de Romanos, ele já dá aí uma tradução de que Jesus estava entre os mortos. Óbvio que se você acredita que Jesus não foi, esses mortos vai ser aqueles que morreram. Se você acredita que Jesus desceu, ele vai traduzir que Jesus, quando Paulo diz entre os mortos, Paulo está falando no submundo, tá bom? Vale lembrar, naquele slide que eu mostrei, que Lucas, Paulo e Pedro têm aquela compreensão de Hades, que eu coloquei, posso estar colocando aqui de novo o slide, tá? De submundo, Hades, Tártaro, seio de Abraão, muito próximo ao que os gregos chamavam de Elísio, tá bom? Essa figura era muito comum à mente de Pedro, à mente de Lucas, à mente de Paulo, à mente dos outros autores também do Novo Testamento. Uma coisa importante da gente compreender é com relação ao credo apostólico, tá bom? O credo apostólico, a gente começa a nossa discussão falando do credo. Porque o credo apostólico, no início, ele dizia da seguinte maneira, vou colocá-lo aí: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e desceu ao Hades. A tradução Hades, muitas vezes as pessoas dizem que é sepulcro, mas muitas vezes, até hoje, se você vê pessoas recitando o credo, infelizmente ele virou uma oração, mas o credo era uma declaração de confissão daquilo que você como cristão cria, visto que não tinha livro ainda, não tinha evangelhos. Os evangelhos foram escritos mais ou menos por anos 60 depois de Cristo, quase 30 anos depois. Então você tem
As cartas, a única coisa que as igrejas tinham, e a base do conhecimento do cristianismo, a base daquilo que você cria, era uma repetição de dogmas. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, primeiro ensino. Criador do céu e da terra, segundo ensino. Creio em Jesus Cristo, seu único filho unigênito, outro ensino. Nosso Senhor, outro ensino. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, outro ensino. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, outro ensino. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão do Hades, ou desceu ao Hades, ou desceu à mansão dos mortos, outro ensino. Isso é o credo. O credo, na verdade, era um conjunto de ensinos apostólicos, por isso que é chamado de credo apostólico, que os apóstolos criaram para que a igreja conseguisse absorver os pontos principais do cristianismo. E nesse credo, as pessoas elas diziam, já na igreja primitiva, que Cristo descera ao Hades. Muita gente vai dizer que a acrescentação do Hades, ou desceu à mansão dos mortos, foi feita depois de Agostinho. Só que isso não é verdade, porque toda a patrística, todos os pais da igreja, que na verdade compilaram o que a gente chama de cânon do Novo Testamento, eram concorde com relação a que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. Falamos lá no primeiro slide do primeiro vídeo, Orígenes, Justino Mártire, todos eles, Clemente, todos eles criam de verdade que Jesus Cristo descera à mansão dos mortos. Os únicos que, na verdade, não criam nisso eram Agostinho e outros teólogos posteriores a Agostinho, Tomás de Aquino, os dois principais, e depois na teologia protestante reformada, tá bom? Todos, de igual forma, no período inicial e crucial do Evangelho, criam que o termo Hades significava mundo dos mortos, e não somente sepultura, ou somente morte física, mas que Jesus outrora fora ao inferno, tá bom? Então, esse é o credo apostólico. E isso dá uma compreensão para a gente muito grande daquilo que Jesus Cristo foi fazer. Um texto, alguns pontos que a gente tem que compreender e explicar, é justamente as explicações desses versos que a gente leu. Quando a gente lê o texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, muita gente diz que quando Jesus ele fala sobre essa questão do subir, né? Perdão, quando fala nesse texto aqui sobre subir e descer a sepultura, o trecho aqui está falando sobre sepulcro. O texto está falando sobre embaixo da terra, tá bom? Ele subiu e também descer as profundezas da terra. Está falando sobre sepulcro. Muita gente interpreta Efésios capítulo 4, verso de 8 a 10, como Jesus enterrado, tá bom? Ponto número 1, que Jesus não foi enterrado. E ponto número 2, que o termo ali, quando a gente vai falar sobre algo baixo em grego, é koto, tá bom? É kato, perdão, na minha colinha ali. E o que está dizendo em grego, em Efésios, é que Jesus foi katóteros, tá bom? Então, o que significa esse negócio de katóteros? Mais baixo, tá bom? Essa é a tradução literal do que está escrito em Efésios capítulo 4, 8 a 10, no texto grego, que foi o texto mãe, né, o texto raiz, o escrito de Paulo aos Efésios. A palavra ali é katóteros, que significa mais baixo ou profundezas, tá bom? Então não tem nesse verso grego, ou nessa expressão grega, katóteros, significado de sepultura. Especificamente, você falar que Jesus, quando desceu às profundezas da terra, esse texto está falando sobre cova, isso não se sustenta pela raiz grega kato, que é baixo, e katóteros, que é mais baixo ainda, mais fundo, lá nas entranhas da terra. Foi onde Jesus foi, tá bom? Então, esse trecho justifica dessa maneira. Outra passagem que eles gostam muito de dizer que Jesus não desceu ao Hades é justamente a tradução de Hades. Hades é traduzido como sepulcro. Muitas vezes, algumas versões novas traduz Hades como sepulcro. Mas eu quero
ler um texto com vocês que utiliza a palavra Hades, que é o texto de Atos, capítulo de número 3, verso de número 30 e 31, que diz assim: Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe haveria prometido com juramento do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não fora deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção, ou a degradação, pode ser também a tradução do termo colocado na versão original grega. A palavra colocada aqui, inferno, é a palavra Hades. Então, quando diz assim, não há referência de Hades para Jesus Cristo pós sua morte. Mentira. Atos, capítulo 2, verso 30 e 31, está dizendo que quando Jesus Cristo morreu, ele foi ao Hades, no inferno. Ele não foi deixado lá, mas ele foi. Compreendido? Então, o texto de Atos, capítulo 2, verso 30 e 31, no original significa Hades. A foto aí primeira foto que eu quero colocar é a foto do original, tá bom? Se você vê aí, ó, no original marcado de amarelo, o significado de deixado na morte, na coluna do lado direito, que significa Hades, deixado no inferno ou deixado na morte, e no léxico do Strong, que é um léxico muito comum de grego, muito estudioso, muito profundo nas interpretações, de azul diz assim, o que é Hades? Hades são as regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. Esse é o significado de Hades. E ele vai mais além, dizendo assim, olha, uso posterior dessa palavra, a sepultura, morte e inferno. Ou seja, a tradução de Hades como sepultura, ela é algo posterior. Ela só veio por causa das dogmáticas e das traduções de que esse texto não se referia a inferno. E por causa disso, por causa desses teólogos não concordarem que Jesus desceu ao Hades, algumas traduções sucumbiram à concepção de inferno, apesar de também fazer parte das traduções posteriores, para sepultura, sinônimo de cova. Mas quando Hades é traduzido como sepultura, a visão aqui, se você for ver até no ponto 1 aí, ó, são regiões mais baixas, ou seja, profundezas da terra, nas entranhas da terra. Porque esse era o significado, lembra lá do slide que eu coloquei? A concepção judaica e grega do submundo, do Hades, essa era a visão. Quando eles escreviam Hades, eles estavam querendo dizer justamente sobre essa questão interior da terra, tá bom? Então, essa visão de que Jesus não foi ao Hades e que os autores bíblicos não quiseram, em momento algum, justificar que Jesus fora ao Hades, não é verdade. Tá bom? Lucas escreve a palavra Hades, tendo em mente o conceito judaico grego, também romano, na época, a Roma absorveu esses conceitos de pós-vida também. Esse conceito cultural religioso da época sobre o Hades está na ponta da caneta de Lucas quando ele escreve o livro de Atos, tá bom? E ele diz que Jesus foi ao Hades. O credo apostólico diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, validado pelos próprios discípulos de Jesus e pelos pais da igreja. Muita gente vai dizer que a palavra Hades foi acrescentada depois. Não, pelo contrário. A palavra Hades foi interpretada como sepulcro depois. Mas desde o original, a igreja já cria que Jesus desceu à mansão dos mortos, tá bom? E todos os outros textos mostram isso também. Paulo em Romanos, falando que Jesus descera, né? Efésios e tudo mais. O trecho que outros também dizem assim, Jesus não desceu aos mortos, eu vi uma explicação até de um pastor na internet dizendo o seguinte, se Jesus desceu aos mortos na sexta-feira quando morreu, é discutível também essa questão da sexta-feira, mas em outro momento eu explico, Jesus, quando morrera na sexta-feira, ele disse ao ladrão da cruz, em Lucas capítulo 23, verso 42, o texto que eu estou colocando aí, que o ladrão da cruz diz para ele assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se Jesus disse que hoje mesmo ele estaria no paraíso, como é que ele foi parar no Hades, logo depois que morreu? Então, muita gente acredita que quando Jesus morre, ele ascende aos céus. Ele vai direto para Deus e não passa pelo inferno por causa desse texto. Ora,
E isso não é verdade. E existe outro texto que prova isso. Tá bom? Em João, capítulo de número 20, está escrito assim: E disse Maria, então voltando-se a ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus diz, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Algumas traduções e algumas interpretações dizem que Jesus não queria que Maria tocasse nele, porque, na verdade, o relacionamento agora não era mais de um relacionamento de um homem para com outro homem, como Jesus se portava. Agora Jesus já era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nesse trecho, nesse momento específico. Mas, independente da interpretação desse texto, a visão aqui é, Jesus diz, eu ainda não voltei para o meu Pai. Quando que isso aconteceu? Domingo da ressurreição. Jesus aparece a Maria e fala com ela para que ela reúna os discípulos. E isso está também anotado nos outros evangelhos, tá bom? Então, Jesus mesmo diz, eu ainda não fui a meu Pai. E a gente vai chegar na explicação do porquê que Jesus ainda não tinha ido ao Pai. Mas isso já está explicado, já li lá. Jesus levou cativo o cativeiro. Está lá em Efésios, tá bom? Quando Jesus leva o cativeiro, quando que ele faz isso? Domingo, tá bom? Então, esse negócio de que Jesus morreu e foi para o céu, não é verdade. Aí você fala, Fábio, então como é que a gente interpreta o texto quando Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso? Simples. Eu quero ler o texto de Hebreus para que você entenda o seguinte. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Quando Hebreus diz e coloca a expressão hoje, o autor de Hebreus não está pensando na data de hoje, entende? O autor de Hebreus não está dizendo hoje, especificamente data, horário marcado, né, o dia marcado, perdão, no calendário, para que você não endureça o coração para a voz do Espírito Santo. Entende? O hoje aqui não é perfigurado como o dia de hoje, calendário, marcado, sabe? O hoje aqui está perfigurado como o momento presente. O hoje aqui é sinônimo de presente. Nem no futuro, nem no passado. No hoje. Neste momento. Entende? É essa a tradução desse texto. Por isso que esse texto se aplica ao nosso coração hoje. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. E amanhã? Amanhã será o seu hoje. Daqui a 15 dias será o seu hoje. Daqui a 1000 anos será hoje. Entende? São os 2 dias que você não pode fazer nada na sua história. O dia de ontem e o dia de amanhã. Você vive o hoje. O que Jesus quis dizer para o ladrão da cruz é hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, meu filho, fechou os olhos, você estará comigo no céu. Perfeito? Porque quando a gente sai dessa esfera temporal, a gente entra na esfera do eterno. E o eterno não tem tempo. Essa é a grande dificuldade de nós compreendermos a eternidade. A eternidade não está submissa a tempo. Tem gente que diz assim, não, nós estamos no crono e Deus está no kairos, nos tempos distintos. Não, não estão. Deus não está no kairos. Deus é senhor do tempo. Foi ele que criou o tempo. Ele é eterno. Essa é a concepção de eterno. Não está submisso ou debaixo a tempo algum. Deus é atemporal, entende? Então Deus não está submisso ao tempo. Quando Jesus sai dessa esfera material com a sua morte, ele desce ao Hades e sobe. Isso acontece de que forma? No mesmo momento, na mesma concepção, no momento eterno. Está acontecendo. Entende? Já aconteceu. Então, quando Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é o momento presente. Assim como diz Hebreus, quando você morre, você fecha os olhos e se encontra com Deus. Já está no céu. Entende? Essa é a tradução. Último ponto a trabalhar é a ideia do pregar, fechando a nossa reflexão. Se, então, Jesus foi ao Hades, o que ele foi fazer no Hades? Essa é a grande pergunta. Jesus foi pregar. A palavra em grego ali, no meu aplicativo de exegese aqui na BibliaWork, significa
querusso, que significa pregou. Agora, olha para mim, será que Jesus foi pregar, como a gente falou, alguns teólogos acreditam que Jesus foi lá, pregou, proclamando a vitória. Ou seja, ele chegou lá e disse, ó, eu venci, tá? Não parece muito Jesus, né? Jesus não se utilizaria de sua imagem e de sua pessoa no submundo para dizer, ó, venci. Outros dizem que Jesus foi ao Hades para poder pegar, para poder dizer para principados e potestades que ele venceu. Também não é verdade, sabe por quê? A vitória de Jesus só está completa depois de sua ressurreição. A ação de vitória de Jesus não é descer ao Hades. A ação de vitória de Jesus é ressurgir dos mortos. Então essa ideia de que Jesus foi no Hades para proclamar a sua vitória, se fosse depois da ressurreição, sim. Mas acredita que depois da ressurreição não há necessidade alguma? Porque se ele já está ressurreto, a obra está consumada. Então, não foi para nenhuma desses fins. A única hipótese melhor, lógico que é uma teoria, tem gente que acredita de forma diferente, a gente respeita. Mas a melhor hipótese é que Jesus foi ao Hades pregar salvação, para que todo o espaço-tempo na era humana tenha recebido de sua mensagem de graça e de misericórdia. Essa é a ideia de Jesus ter pregado no Hades. O que Jesus foi fazer no Hades? Foi pregar. Foi pregar a si mesmo, a graça de Deus. É isso que muitos autores dizem. Jesus foi ao inferno estender a graça a todo o espaço-tempo. A graça conseguiu alcançar todos e a tudo, porque Jesus Cristo desce ao Hades e prega aos espíritos em prisão. Quando a gente lê isso, a gente entende com muito mais facilidade todos os textos que a gente leu. Perfeito? Jesus fez da sua salvação um ato universal, um ato de salvação universal. Isso significa que Jesus salvou a todos que lá estavam? Não. Isso significa que todos aceitaram? Não sabemos. Isso significa que o inferno esvaziou? Não sabemos. Não estávamos lá. Aí já passa a conjectura especulativa. Mas o que o texto diz é que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. A palavra Hades significa mansão dos mortos e é utilizada nos textos. Então a gente crê que Jesus foi ao Hades pregar o evangelho. Mesmo que não seja usada a palavra evangelizomai, mas foi usada a palavra querusso, pregou. E pregar tem também o sentido de evangelizar, como diz Champlin. Ok? Então o que Jesus Cristo foi fazer no Hades? Pregar a salvação, para que em todo espaço-tempo a salvação de Cristo seja de fato compreendida, anunciada e aceita. Para que no fim, quando ele voltar e estabelecer o seu trono branco, a sua justiça seja reta e eficiente, porque todos ouviram, mas nem todos aceitaram. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o estudo, assista o 1, o 2, compartilhe o 1 e o 2, e logo a gente, próximo sábado, continua fechando quase a carta de 1 Pedro. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários no YouTube, e obviamente, deixa o joinha pra gente, como todo YouTube fala, né? Deixa o joinha, faça isso aí para ajudar a gente. Deus abençoe em nome de Jesus.